para Jesus tem que ser melhor. Você foi convidado para um jantar. Você foi convidado para uma janta. Mas quem vai ser homenageado nesta noite é Jesus. O jantar é dele. Ele é o convidado especial desta noite. Amém? Eu estou um pouquinho rouca, me ajude aí. Mas mesmo assim não vou deixar até agora. Abra a palavra do Senhor com reverência. Quem puder desligar o ventilador um pouquinho. Vindo encontro, então lá no encontro é tremendo, então a gente fica rouca. Tremendo. Aleluia. Abra a palavra do Senhor em João, Evangelista João, capítulo 12. Eu quero dizer para você que a oportunidade é hoje. Olha para o seu irmão e fala assim, ó, não perca a oportunidade. Quem achou vai dando glória. Se o teu irmão do teu lado não achou, ajude ele. Passa a ler. João capítulo 12. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e as enxugou os seus pés com os seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não deu aos pobres? Ora, ele disse: isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão. E tinha a bolsa e retirava o qual ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a para o dia da minha sepultura guardou isso. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Aleluia. Sexta-feira, 2 de abril, 6 dias antes da crucificação, Jesus foi convidado para um jantar. Jesus foi convidado para ser homenageado. Naquele jantar, Jesus, ele foi convidado porque alguém queria homenagear, queria exaltá-lo. Marcos diz que foi na casa de Simão leproso. Eu acredito que foi, eu, Luciana, acredito que foi na casa de Simão leproso. Creio que ele foi curado por Jesus. E aquele jantar era um jantar de agradecimento, era um jantar de reconhecimento. E a palavra de Deus diz aqui que naquele jantar estava Marta, Maria, Lázaro e os seus discípulos. Aquele convite, meu irmão, não foi um convite para que Jesus operasse um milagre, abrisse uma porta de emprego, ou fizesse alguma coisa acontecer, curar alguém, não. Porque nos dias de hoje nós estamos acostumados a chegar na igreja só para pedir. Nós queremos, Senhor, abre uma porta, Senhor, eu quero uma cura, Senhor, faça alguma coisa. Não. Aquele jantar, como esse jantar, como você está aqui hoje cultuando ao Senhor, é um culto, é um jantar de agradecimento por aquilo que Ele tinha feito na vida de Lázaro, e de seus amigos e das suas obras que o Senhor tinha feito na vida dele. E a palavra de Deus diz, quando Jesus entra em algum lugar, alguma coisa tem que acontecer, não é verdade? Mesmo
mesa, outra come no banheiro. Já ouvi gente levar alguma coisa no banheiro para comer. Mas para o judeu, o jantar era coisa séria, é coisa séria. Para nós tem que ser assim também. Para o judeu, quando eles preparavam uma mesa de honra, de agradecimento, convidavam alguém para comer na casa deles, a mesa era preparada, era posta e era super linda, arrumada, organizada. Por quê? Para o judeu a mesa era altar. Era um altar. Para os judeus, o que acontecia? Quando eles preparavam a mesa, uma divindade se aproximava para sentar com ele. Olha para você ver que interessante. Então, era um lugar de comunhão. Era um lugar de aliança. Eu acredito que você, não é qualquer pessoa que você faz um café da tarde, uma janta gostosa e fala, fulano, vamos comer na minha casa? Preparei alguma coisa gostosa. É só para quem é amigo, só para quem é agradecido, só para quem tem comunhão. É desse jeito. Nós preparamos aquela mesa. E às vezes quando vai as pessoas na nossa casa, que a gente não liga muito, a gente está naquela correria, a gente coloca um paninho ali em cima ali, coloca um copo ali meio muitas vezes riscado, trincado, meio estranho, sujo do fundo. Não, mas para Jesus naquele momento era o melhor. E hoje você vai aprender a dar para o Senhor o melhor. E estava lá naquela janta Maria, Marta, e nós vamos começar. Como aquele jantar era um jantar de agradecimento, de honra pelas obras de Jesus, nós vamos começar, eu vou começar a narrar para você o que Marta estava fazendo naquele jantar. Marta, como sempre, você já leu sobre Marta? Ela sempre preocupada com as coisas. Começava lá a preparar as panelas, começava lá a deixar tudo muito organizado, porque ela queria tudo muito arrumado para Jesus. E o que seria de nós, vamos aproveitar, das Martas, se as Martas não tivessem um encontro com Deus? Quantas Martas abençoadas no encontro com Deus? Que nos ajudou na cozinha, a Marisa, o pastor, Márcio. São as Martas que quer tudo bem organizado para aquela festa, para aquele jantar. Nós aprendemos também que Maria também estava naquela janta. Maria, como sempre, ela queria adorá-lo. Ela queria ouvir Jesus, ela queria adorá-lo. O que você veio fazer aqui nesta noite? Eu sei que você veio encontrar os seus amigos, encontrar os seus irmãos, mas é para aquele que já é cristão, que está aqui nessa noite, você veio adorá-lo. Você veio ouvi-lo. E Maria estava lá porque ela foi adorá-lo. Nós encontramos Lázaro também. E eu fico meditando o que Lázaro estava fazendo lá. Lázaro era muito grato. Muito grato pela obra que Jesus tinha feito na vida dele. E nós temos que ser muito gratos, meu irmão. Nós temos que ser muito gratos a Jesus. E Lázaro estava lá para expressar a sua gratidão. Coisa que é difícil nós vermos hoje na igreja. É difícil chegar no culto hoje eu vim para agradecer, porque Jesus me libertou. Nós vemos também os discípulos. Os discípulos também estavam lá. Eles estavam lá pela oportunidade, pelo privilégio de andar com Jesus. Porque Jesus foi convidado e os discípulos, que eram amigos de Jesus, eram discípulos de Jesus, também foi. Coisa que no natural os discípulos não teriam essa oportunidade. Ele estava lá, os discípulos estavam lá, porque eles tinham uma oportunidade, eles tinham um privilégio. E naquela janta tinha uma motivação. Existia uma motivação naquela janta. E eu anotei aqui que o Senhor foi falando comigo. Existiam várias motivações diferentes. Várias motivações diferentes. A primeira motivação era de Marta. Queria agradar, fazer tudo perfeito, deixar a igreja limpa, deixar os bancos nos lugares, a água no altar.
está nos caminhos do Senhor, muitos nas drogas, na bebida, sai à noite. E o Senhor tem livrado a vida dele, porque o Senhor tem cuidado de você, porque o Senhor tem uma aliança com você. E Lázaro estava naquele lugar, naquela noite, porque o Senhor o trouxe da morte para a vida. Nós não conseguimos enxergar no mundo espiritual o que acontece, meu querido, quando você coloca o teu pé para fora da tua casa, quando você se levanta da sua cama. Nós não conseguimos ver o que acontece no mundo espiritual, que Satanás tem tratado, tem tramado, tem planejado para acabar com a sua vida. Por isso eu estou aqui, eu estou olhando a sua reação com cara de paisagem para mim, de brisa, olhando para mim assim. Se eu fosse você, eu já teria levantado a minha mão e dado glória e começado o meu culto agora. Eu já teria começado o meu culto, porque, meu Deus, a presbítera está me dizendo que eu não consigo enxergar, que quando eu levanto da minha cama, Satanás já está tramando contra os meus, mas o Senhor tem me dado livramento. Glória a Deus. O seu culto já começou. E que continue dando glória a Deus, dando o teu culto. E Lázaro estava lá, muito grato. Muito grato. Só quem sabe ser grato é quem passou na fornalha, pelo vale da sombra da morte. Então eu digo para você, meu querido, você não precisa passar para ser grato. Você não precisa passar pelo vale da sombra da morte para começar a glorificar a Deus, não. Você não precisa. Eu aprendo assim, sempre tenho comigo, filha, aprenda com os erros dos outros. Não queira aprender com os seus próprios erros. Não queira errar para você aprender. E nós cristãos temos que aprender isso, meu querido. Então vamos começar agora. Vamos começar a encher esse lugar de glória. Aleluia! E qual era a motivação de Jesus? Que tremendo isso. A motivação de Jesus era despedida. Era despedida. Porque só aquele momento ele estaria com os seus discípulos, com os seus amigos, com sua família. Este culto pode ser o seu último culto. Este culto pode ser o meu último culto. Então eu tenho que cultuar com todo o meu ser, com toda a intensidade do meu coração. Porque eu não sei o que pode acontecer. Jesus pode vir para mim dormindo durante a noite. A igreja pode ser arrebatada. Eu não sei o que pode acontecer. Mas esse tem que ser um culto intenso. Aleluia! 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 Este era o último culto. Era a última vez que ele ia sentar com seus amigos que chegaram. Talvez a irmã que está do seu lado pode ser o último culto dela. Você já olhou para ela e já falou assim, ó, eu te amo, já aproveitou a oportunidade de dizer como você está linda, quero te encontrar no céu. Ah, me perdoa porque eu errei com você, já pisei na bola, já pisei no seu pezinho, é isso aí, você já pediu perdão pro seu marido, talvez seja o último culto dele. Para você pensar. É para você pensar. Talvez você saiu da sua casa brigando com a sua esposa, chutando o cachorro, xingando as crianças. Aí o último culto, despedida. Aí fica um ponto de interrogação: será que eu vou para o céu ou para o inferno? Último culto. Jesus estava lá. A palavra de Deus diz também aqui que os discípulos também estavam naquela janta, não foi o que eu falei? Os discípulos também estavam lá. E os discípulos só estavam lá porque Jesus era na vida deles. Tem oportunidade, tem privilégios na nossa vida. Eu só estou aqui porque Jesus é na minha vida. Você só está aqui hoje porque Jesus é na sua vida.
verdade. Porque você só está lá porque eu coloquei. Porque eu abençoo a sua família, porque a sua família é uma bênção, porque eu os abençoo. Você ainda não morreu, porque eu estou contigo. Você consegue pagar essa conta, porque eu te dou sustento, te coloco de pé todo dia. E nós temos que aprender a prestar o nosso culto ao Senhor, agradecendo por essas coisas, meu amado. Talvez você olhe e você não dá importância, mas isso é muito importante. E a palavra de Deus diz aqui também que Judas também estava lá. E Judas tinha uma motivação também. Judas também tinha uma motivação de buscar motivos. O coração de Judas já estava determinado a trair Jesus, corrompido. E muitas vezes nós entramos na igreja para buscar motivos. Nós queremos ver a saia da irmã, o cabelo da irmã, do jeito que o pastor abre o culto, quem vai ministrar o louvor. Nós queremos motivos. Será que a irmã vai na igreja para mim amanhã cutucar ela? Ah, será que ela vai na célula porque ela é presbítera? Tem que estar na célula, pastora tem que estar na célula. Muitas vezes nós entramos na igreja para buscar motivos, não para glorificar Deus. Muitas vezes nós vamos a algum encontro de casais, alguma coisa, só para buscar motivos, achar alguma coisa de errado para ficar cutucando, falando. E Judas estava ali, naquele jantar, somente para buscar motivos, porque naquele momento, depois nós vamos ver que quando Jesus foi de encontro com ele saiu daquele lugar. Você não veio aqui buscar motivos, você veio aqui adorá-lo. Você veio aqui adorá-lo. Quando você entrar por essa porta, aprenda uma coisa. Eu aprendi, Senhor, abre os meus olhos espirituais e fecha os meus carnais, meu Pai. Eu não quero ver nada que é da carne. Eu não quero ver nada aquilo que não é do Senhor. Eu quero ver o que é do céu. Mostra para mim, Senhor, a tua glória na tua igreja. Me enche com o teu poder. Aleluia. E essa era a motivação de Judas. Um coração determinado a buscar motivos, buscar algumas coisas para criticar, para atrair, para incomodar. E a motivação de Maria. Essa Maria não é a Maria Madalena não, tá, gente? É a Maria, irmã de Lázaro. E a motivação de Maria era expressar todo o amor que ela tinha por ele. Essa é a nossa expressão nessa noite. De expressar todo o amor que nós temos por Jesus. Toda a gratidão. E gratidão, quando uma pessoa é grata, ela quer colocar tudo para fora, ela quer demonstrar bastante. Ela compra um livro, ela compra um sapato, ela compra um batom, ela compra. Olha essa cara do pastor Lima, olha, eu vou levar para ele. Pessoa grata é assim. Vai na padaria, olha pro povo e fala: o pastor Lima visse esse bolo. Beleza para vender, meu irmão? Traz para ele que ele gosta. A pessoa, quando a pessoa é grata, ela expressa, ela coloca para fora as coisas. As emoções ela coloca para fora. E naquela festa, naquela janta, o interessante é que mulher não poderia participar. Mulher não podia estar naquela festa. Então Maria, ela estava com Marta atrás das cortinas. Ela estava lá. Mas a alma ela tinha levado para Jesus. Ela estava lá só olhando a hora, o momento que ela ia entrar em cena. Vamos ler lá no versículo 3. Vamos para a Bíblia. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro de unguento. Maria levou algo para Jesus. Maria ficou atrás das cortinas, só esperando o momento dela. E este é o seu momento, meu querido. O que você trouxe para Jesus nessa noite? O que é que você trouxe para Jesus nessa noite? E a palavra de Deus diz que naquele momento que Maria, ela quebrou o vaso, ela derramou o nardo, a palavra do Senhor diz que aquele nardo, que aquele cheiro, aquela fragrância tomou aquele lugar. Até quem não queria sentir, sentiu.
Esse dia uma pessoa falou assim, presbítero, quando o pastor desce o cajado, você fala, oh, glória a Deus, fala Jeová. E quando ele fala alguma coisa de amor, você fala, fala Deus, fala Jeová, eita glória. Você glorifica a Deus por quê? Porque eu não posso, meu irmão, porque eu sou dia da manhã. Então eu estou glorificando a Deus em todos os momentos. É isso aí, ó. Enquanto o pastor desce, a ripa nós glorifica. Quando ele passa a mão, a gente glorifica também. Porque o nosso é para Jesus. E Judas, no versículo 5, você vai ver que ele falou assim, mas por que tudo isso? Por que tudo isso, Cássia? Por que tudo isso, presbiteriano? Por que tudo isso, pastor Agripino? Por que tudo isso? É tudo. Eu vim no culto, eu não vim para perder tempo, eu vim para entregar tudo. Se fosse para perder tempo, eu ficar assistindo lá o Faustão, o Gugu, alguma coisa assim. Eu ficava em casa. Então, se eu estou aqui, eu vou entregar tudo que eu tenho para Ele. E Maria, ela entregou tudo que ela tinha, um ano de trabalho, um ano de suor, um ano de luta, de conquista. Por quê? Porque ela é grata. Porque ela era grata. Olha, eu estava vendo um estudo que fala sobre nardo, umas pessoas, os pregadores falando sobre nardo, vou passar para você. Nardo puro, e o nardo meia boca. Olha, meia boca, você vai agora pensar, você vai, meu Deus, quem que eu sou? O nardo meia boca, pastora Amanda, ele vem de folha. Ele vem de folha. É coisa artificial. Na igreja você está chega na casa, meu filho, vamos logo, meu filho, vou te arrebentar a cara se você não sair. Esse marido, pelo amor de Deus. Ou então o marido fica com a esposa, vamos logo, mas acelera, hein, meu Deus. Desse jeito. É adoração de folha. Na igreja na casa é outra coisa. Agora, a adoração do nardo puro, sabe o que é? Isso mexeu comigo, foi a minha cara. É uma casca que é extraída do caule. Um pedaço da raiz, pastor. Então, é extraída, é cortada. A árvore, ela é cortada. A planta é cortada. O caule não. Aí pega um pedacinho da raiz. A raizinha ela é mexida. Pega um pedacinho da raiz e pega assim, ó, e espreme. Espreme esses dois. Aí sai o puro. Por isso nós chegamos na igreja e começamos a adorar a Deus com intensidade, pastor. Porque só Deus sabe como nós somos espremidos. Só como nós somos espremidos durante a semana, durante as perseguições, o mês. Por isso nós adoramos a Deus com intensidade. Porque só Deus sabe como nós chegamos no culto. Então as pessoas se incomodam como você adora, como você glorifica, como você canta, se você pula, se você sapateia. É porque não sabe o que você passou durante a semana. Ela não sabe o que você está passando, mas você está adorando. Mas você está adorando. Quando eu estava montando esse esboço, o Senhor trouxe a memória uma época que quando tinha uns 13 anos de idade, eu comecei a trabalhar de empregada doméstica. E não tem vergonha nenhuma. Se você é jovem e está dependendo de mãe e de papai, meu filho, começa a trabalhar. Está na hora. Começa a estudar em casa, começa a mandar uns currículos aí. Está na hora de você começar a trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. E como meu padrasto, segundo o casamento da minha mãe, ele faleceu, então começamos a passar por tempos de crise. Fome, necessidade, foi essa época que mais ou menos conheci o pastor Sandro. Fome, necessidade. E nós éramos da Assembleia de Deus. Minha mãe era fiel a Deus, mulher do mistério mesmo. E um dia não tinha mais nada na nossa casa. Na nossa casa nós nos sentíamos muito missionários. Vivia de fora, ficava em casa, participava e dormia na minha casa, pregava e ficava assim. Só que até as missionárias começaram a passar por prova também, pastor. Chegou na nossa casa, começou a passar por prova também. E nós não tínhamos nada para comer. Pensa numa coisa que não tem nada. Nada. E minha mãe pegou e falou assim pra gente: filha,
Estou com fome. Você não vai orar? Orar não vai encher a barriga. Eu falei, estou com fome. Aí minha irmã começou a chorar, todo mundo começou a chorar. Ela olhou para mim e falou assim, você não crê, não acredita em Deus? O que você vai fazer na igreja? Ela falou para mim. Aí eu fiquei na sala. Daqui a pouco, minha mãe orando, passou 2 horas ela orando. E a gente lá, a barriga roncando. Isso que eu estou falando para você, não foi ninguém que me contou, isso eu vivi. Aí, 2 horas minha mãe orando, bateu o pau. Aqui que mora a irmã Cristina. Eu falei assim, pode chamar ela para mim, filha? Eu falei, mas minha mãe está orando, né? Mãe era brava? Por favor, filha, chama ela para mim. Eu falei, mãe, tem um homem me chamando. Eu falei para você não me perturbar. Mãe, tem um homem te chamando, mãe. Ela foi. A hora que ela chegou lá fora, era o supermercado Saracati, pastor. A Kombi parou lá. E aí, minha mãe abriu a porta e eles já foram entrando. A bênção de Deus é assim, meu bem, já vai entrando. Ela te persegue. Minha mãe abriu a porta e foi passando uma caixa, eu olhando. E passou 2, e eu olhando com o tamanho de bolacha de chocolate. E foi subindo, 4 caixas, 4. Minha mãe falou assim, moço, eu não fiz compra, será que você não errou no endereço? Ué, mas não é a irmã Cristina? Tá aqui, irmã Cristina. Minha mãe falou assim, então, sou eu. Mas, moça, eu não fui fazer compra. Ah, moça, se a senhora não quiser, eu levo pra minha casa. Não, pode deixar aqui mesmo, pode deixar aqui mesmo. Então, meu querido, você pergunta, por que você adora tanto? Porque eu conheço o Deus que eu sirvo. Porque eu tenho milagres. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, nós não podemos perder a oportunidade de adorar. Não tem motivos para você perder a oportunidade de dar glória a Deus. Porque ele é tremendo, meu. Até hoje nós não descobrimos quem foi que fez essa compra. E muitas, se eu fosse contar para você o que Deus fez, você vai falar, eu não acredito. Mas é para acreditar que Deus é tremendo. Para quem está olhando, para Judas era exagero, porque ele não tinha um coração disposto a adorar ao Senhor. Mas para Maria, ela sabia muito bem o que ela tinha vivido. Ela sabia muito bem. Aleluias. Então eu quero dizer uma coisa para você, meu querido. Comece a adorar ao Senhor. Não precisa que ninguém te incentive a adorá-lo. Seja disposto, levantando as suas mãos. Aprenda isso. Nós temos que aprender a entregar o nosso culto na igreja. Nós não viemos passear, nós não
pessoas pensam assim: eu tenho que ser grato somente a Deus. Não, você tem que ser grato também às pessoas. Até aquelas que te perseguem, aquelas que querem o teu mal, aquelas que te abandonaram, você tem que ser grato a elas. Quero contar algo para você que é forte. Há uns 9 anos atrás, eu fiquei sabendo, quando meu pai verdadeiro, biológico, abandonou, né, foi embora de casa, teve divórcio e tal, e eu me casei, não vi meu pai, fazia tempo que eu não tinha uma aliança com ele, não via ele, não tinha nenhuma relação com ele, não tinha intimidade, nada, como filho, como filha. E quando eu estava montando esses gols, o Senhor falou: me coloque isso, porque eu vou falar com muitas pessoas. E um dia, 8 anos atrás, 9 anos atrás, você está passando a viver, lembra? A minha tia, eu também não tenho, meu primo está aqui, eu não tenho convivência com as minhas tias da parte do meu pai, ligou para mim e falou assim: Lu, o seu pai está com mandarine na rua. E eu já fui buscar ele, não vem, não quer. Marcos Paulo está aí. Não é verdade, Vi? Marcos Paulo. E só você pode dar jeito. A pastora Viana chegou comigo também para procurar ele, né, pastor? Nós não achamos. Aí eu peguei e falei assim: Cristina, eu não tenho contato nenhum com meu pai. Na verdade, eu tenho raiva. Não tenho sentimento de amor nenhum com ele. Mas Lu, ajuda. Eu acabei a pastora Viana pegou o carro e falou assim: Lu, vamos, eu vou com você. Não conseguimos achar. Um certo dia, estávamos na rotatória, ali no Nicolódromo, lembra a rotatória da Alterosa? O pastor Santo estava fazendo a rotatória assim, e eu de longe vi meu pai, com mais 2 mendigos. O jeito dele de andar, então o filho sabe quem é o seu pai. Ainda que ele te abandonou, você sabe quem é o seu pai. Você ainda, vou falar para você algo, você tem algo mexe com você, porque ele é teu pai. Se ele te abandonou ou não, ele é teu pai. E aí quando eu olhei de longe, eu vi o jeito dele de andar, bem igual do meu irmão. Eu abri a porta do carro, desci correndo, o pastor falou: você é louco? Você é louco? Vai descer assim correndo, assim desci. Era a minha última oportunidade. Última oportunidade, grave isso. Oportunidade não se perde. Cheguei lá, desci do carro correndo assim, e parei ele assim na frente. Eu sou uma pessoa muito tímida. É só aqui que eu não sou, mas eu sou muito tímida. Aí eu parei na frente dele assim, ele todo com a barba aqui, com a unha enorme, mas o mendigo, a Vanessa, vai, né, Vanessa? Você sabe disso que eu estou falando. Aí eu parei na frente dele e eu falei assim pra ele: você me conhece? Ele falou pra mim: não te conheço. Eu olhei pra cara dele e falei assim pra ele assim: eu sou tua filha. Oportunidade. Eu sou tua filha. Ele falou assim: você é Luciana? Eu falei: sou Luciana. Eu quero dizer para você que eu te amo. E que o Senhor tem 2 netos lindos. E que Jesus não quer o Senhor nessa vida. Jesus quer salvar a tua vida. Ele quer te libertar, Ele quer te curar. E eu segurei na mão dele e eu beijei ele com toda a intensidade do meu coração. Ele olhou para mim e falou assim: essa é minha filha. Naquela noite, para a glória do nome do Senhor Jesus, ele foi para casa da minha tia. Minha tia fez a barba, fez o bigode, fez as unhas, fez o cabelo e foi para a igreja. Hoje, ele é cristão da Assembleia de Deus aqui na Aparecida. Mas
quem te magoou. Você vai pedir perdão para quem você deixou na sua casa. Se é o seu pai, ele é seu pai. Diante de Deus, ele é seu pai. Se é sua mãe, é sua mãe. Você tem que perdoar para você ser um bem-aventurado, se você quiser morar com Jesus no céu. Feche os seus olhos. Primeiro apelo que eu quero fazer nessa noite. Você que ouviu essa mensagem, você que quer reconhecer, como Maria fez, o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida.